Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu, você está no canal dos Velhos Companheiros e nesse vídeo eu quero falar sobre o Assassin's Creed Odyssey e os mods sexuais, né? Porque quem acompanha a indústria de games com certeza já está sabendo que no começo de outubro a Ubisoft lançou o Assassin's Creed Odyssey, que se passa na Grécia Antiga, né, nos tempos de Sócrates. E, inclusive, como eu suspeitava, a Ubisoft, que é uma empresa que já tem histórico, né, de querer esquerdar nos jogos, ela aproveitou muito esse cenário justamente para fazer um certo ativismo sobre a causa homossexual. Inclusive a Grécia, né, do Assassin's Creed Odyssey, ela é um belo puteiro, né? Quer dizer, todo mundo pega todo mundo. Homem pega homem, homem pega mulher, homem pega galinha, galinha pega mulher, galinha pega pia, enfim, todo mundo se pega, todo mundo é putaria para todo lado. Então também nesse vídeo eu queria, além de falar dessa questão, né, será que a Grécia realmente era assim? O foco na verdade que eu também queria pegar é a questão do Platão, porque é muito comum, né, pessoas mais à esquerda elas falam, mas olha lá, o Platão, né, em uma das suas contemplações, ele faz elogios à relação homossexual. Isso é verdade? Isso é verdade sim, né? Inclusive por isso que eu vou fazer esse vídeo para a gente entender essa questão, né? Porque o problema aqui que acontece, né, é que como tem essa passagem, todo mundo fica, o Platão fala sobre homossexualismo, ele fala, todo mundo, as pessoas falam sobre isso, sem realmente entender o que está por trás. Até recentemente eu fiz aquele outro vídeo sobre o Bolsonaro e as analogias, uma coisa parecida, né? Então eles pegam pontos isolados e querem sair, né, fazendo isso, essas analogias que inclusive são extremamente anti-acadêmicas, né, ironicamente, né? Mas enfim, vamos então entrar nessa questão. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, né? A questão do Platão e a questão da cultura grega. Bem, primeiro sobre o Platão. Uma coisa já a priori que a gente precisa entender sobre essa questão do Platão é que nessas contemplações, né, que a esquerda gosta muito de citar, o Platão está falando sobre o amor, no caso o Eros, né? Então existem esses dois termos para se referir ao amor. Quando a gente fala em amor hoje em dia, né, quando a gente já pensa muito mais no ágape, que é outro termo para se referir também ao amor. No caso o ágape, ele é justamente essa ideia do amor altruísta, essa ideia de você se sacrificar pelo próximo, de proteger o próximo. A ideia de amor muito trabalhada pelo próprio cristianismo, né? O Eros, ele é essa forma do amor carnal mesmo, essa parte do desejo, de desejar as coisas, ou aliás, inicialmente carnal, mas vai além disso, como eu vou explicar aqui. Mas em suma, o Eros, né, ele é essa forma do amor, né, do desejo, né, de querer algo, né, de desejar as coisas. E é interessante você entender que na mitologia platônica, o Eros era justamente os demônios que levavam os homens às essências. Até é importante também aqui fazer outra divisão de termos, né, de esmiuçar alguns termos para não criar confusão, que esses demônios, no caso, seriam basicamente anjos, né? É que a gente também, agora na época moderna, a gente tem essa percepção, o demônio ele é aquele anjo decaído, né? Lúcifer, por exemplo. E na visão do Platão ele via, na verdade, os demônios como anjos, né? Inclusive até o termo que eles usavam, né, que vem da palavra daemon, né? E que inclusive também, se você pegar o próprio Aristóteles, ele usava esse termo para se referir ao homem que alcançava a felicidade, né? Para o Aristóteles, o estado de felicidade, de equilíbrio da alma humana era o estado da eudaimonia, né? Então tomar cuidado para também não confundir esses termos, né? Então demônio nesse caso, né, não é um aspecto negativo, é um aspecto positivo, tá? Que vem dessa palavra do daemon, né? Então, justamente o Platão dizia, né, que o Eros eram esses demônios que levavam os homens às essências, despertavam o desejo do homem a alcançar as essências. E é interessante que essa história, inclusive, eu acredito que tudo que eu vou dizer aqui está no banquete, né, do Platão. O Platão ele conta, né, que o Eros ele veio justamente da relação entre a pobreza e a prudência, né? A deusa da pobreza e o deus da prudência. Então, justamente o Eros ele faz essa espécie de simbiose entre a falta de algo que o homem tem, ao mesmo tempo a prudência que o homem tem na hora de buscar o que lhe falta, né? Então, e o próprio Platão diz que o homem que vive, o homem equilibrado, é justamente o homem que consegue equilibrar o Eros interior, né? Que consegue justamente se lidar de forma equilibrada. Então ele sabe se lidar com a sua pobreza interna e ao mesmo tempo também sabe ser prudente e estar satisfeito com as coisas que ele já tem. Então ele sempre deseja algo, mas ele sempre sabe ser também prudente. E aí você se pergunta, tá, mas aí onde é que vai entrar, né, a questão dos homossexuais, né, e por que inclusive
é interessante porque acaba levantando um ponto muito bacana para a gente entender essa questão do Eros no Platão. O Platão ele vai dizer que o homem, né, isso tudo, como eu estou mostrando aqui, é a parte bem mitológica, né? Ele vai contar que antes, né, de nós sermos como nós somos, né, o homem ele era na verdade um ser andrógeno. Então que na verdade lá atrás o homem na verdade era em um corpo você tinha duas pessoas, né? Então você tinha literalmente um corpo que tinha 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças, né? Que é o que o Platão chama de andrógeno. E esses andrógenos, né, você tinha combinações de homem com homem, de homem com mulher, de mulher com mulher. Só que eles eram muito arrogantes, né, porque eles se sentiam como seres completos que estavam acima dos deuses, né? E aí eles queriam, né, subir o Monte Olimpo e derrubar os deuses, né? Por causa disso, os Zeus decidem dividir eles. Então os Zeus falam, então eu vou cortar esses caras no meio, vou separar eles, porque assim eles nunca mais vão ter essa plenitude do ser. E aí justamente ele vai criar, né, essa necessidade do homem de buscar outra pessoa, né? Tanto em relações de amizade como em relações amorosas e sexuais, né? Até mesmo porque na própria relação de amizade ele também vê esse aspecto do desejo, né, que eu vou também comentar logo mais. E justamente nessa divisão, o Platão ele diz que aí naturalmente existiam homens, né, que existiam andrógenos que eram macho-macho, macho-fêmea, fêmea-fêmea, então isso acabava também resultando, né, nesse desejo interior, que às vezes homens muitas vezes desejavam outros homens, justamente por resquícios, né, desse andrógeno macho-macho, fêmeas justamente também por esse mesmo resquício, e no caso das mulheres também. Então você tinha esses resquícios de cada espécie. Só que é aí que o negócio fica bem interessante, né, porque, e aqui o negócio já vai começar a ficar um pouco complicado para as pessoas mais de esquerda e para as feminazes, né, porque assim, no entendimento de Platão e também no de Aristóteles, as mulheres, elas não tinham participação política, né, na época da Grécia, elas não eram muito pouco ativas nessa questão, e para o próprio Platão ele via que o homem era justamente o fundamento racional da sociedade, né? O Platão ele via de certa forma, né, o homem ele era essa força mais racional, ele buscava inteligir a realidade e alcançar as essências, enquanto que a mulher ela era a parte mais emotiva, né, a parte mais empática da sociedade e do homem, e que se manifestava no andrógeno. Então o andrógeno, que era macho e fêmea, ele tinha esses dois aspectos, né? Ele tinha essa substância da parte mais racional e da parte mais emotiva. Então o que o Platão vai dizer? Justamente que quando você tinha o sexo de homem com homem, essa relação homossexual, ela estava, de certo modo, numa escala de Eros mais alta do que a relação com as mulheres, justamente porque a relação de homem com homem, ela visava as essências puras, ela não visava, e essa parte é muito importante de entender, isso o Platão diz muito claramente, que a relação de homem com homem, ela não visa o prazer sexual, mas ela visa contemplar e entender a beleza. Porque perceba que todo esse sistema do Eros, do Platão, ele parte de um princípio que muitas pessoas não percebem. Qual é esse princípio? Que existe o belo em si, que existe uma beleza em si. Justamente quando nós olhamos para algo singular, para um indivíduo, né, por exemplo, aquela beleza daquele indivíduo que na verdade está posta dentro dessa essência do belo que transcende esse mesmo indivíduo, ela desperta nosso desejo, né? Então na verdade aquela beleza que a gente vê em um indivíduo, ela é a manifestação de um belo que transcende todos nós, né? Do belo em si, do belo universal, no qual também Aristóteles falava muito. E aí que é muito interessante esse aspecto, que ele também coloca esse aspecto erótico no próprio Sócrates. O Platão coloca isso, porque essa relação homossexual do homem, que o Platão está colocando, inclusive isso também acontecia culturalmente em Esparta também, né? Porque em Esparta justamente o homem ele era iniciado sexualmente com um homem mais velho lá que ensinava para ele, dava as dicas, né, as maracutaias para ele, fazia também sexo com ele. Então você vê que essa relação erótica, esse aspecto erótico que o Platão coloca em Sócrates, ele é muito essa ideia do mentor que atrai o estudante para o mundo das essências. E de fato você vê que em muitos contos, né, em muitos relatos de Platão, ele coloca esse aspecto erótico em Sócrates, né? Ele fala, porque os alunos eles viam Sócrates, eles se sentiam atraídos, e aí eles gostavam, eles às vezes tocavam em Sócrates e ficavam felizes por ter tocado em Sócrates, por conhecer Sócrates, né? Então você vê que todo esse aspecto erótico,
ele visa o quê? O belo em si. E justamente o próprio Sócrates, como também o Platão explicava, ele não tinha uma visão hedonista e muito menos o Platão. Tanto que, como eu disse, o próprio Platão diz que, na verdade, o único valor que existe, né, nessa relação homossexual, né, ela tem o valor por quê? Justamente porque ela é uma manifestação desse desejo pelas essências. E por quê? Justamente porque, como homem, para o Platão, ele manifestava essa parte racional. Então o mentor, por exemplo, no caso Sócrates, né, aquele homem inteligente que conseguiu alcançar aspectos das essências, ele despertava esse desejo nos jovens de querer conhecer ele, de querer se aproximar dele. E veja que esse aspecto, que é que quando a gente fala a palavra erótico, as pessoas, hoje em dia, no sentido moderno, as pessoas já pensam em pornografia, em putaria. Mas nesse caso é um aspecto que a gente consegue perceber. A gente consegue aplicar também hoje em dia quando a gente conhece pessoas, por exemplo, que nos instigam. Às vezes a gente descobre algum trabalho de algum artista que também nos instiga. Por exemplo, quando às vezes você está na internet e você descobre uma banda nova. Você escuta a banda e você acha essa banda sensacional. Perceba que geralmente o que as pessoas fazem em seguida é procurar quem é a banda. Então você quer saber, não, mas quem é o artista que fez essa música? Qual é a história dele? Ele tem alguma opinião política, por exemplo? Ele é casado? Você quer conhecer a vida pessoal dele? Você quer se aproximar daquela figura? É muito nesse aspecto que o Platão está dizendo. É claro que essa questão da relação homossexual, né, de fato de isso resultar no sexo, era uma questão muito cultural dos gregos, como eu disse, muito nessa questão do mentor com o aluno, né? Porque essa ideia que o mentor ele despertava o desejo do conhecimento do aluno. Perceba até que isso também acontece, por exemplo, muitas pessoas quando, por exemplo, conhecem o Olavo de Carvalho. Claro, não estou falando que as pessoas querem dar bunda para o Olavo de Carvalho. O que eu estou dizendo é justamente a mesma coisa. Quando você, por exemplo, descobre o Olavo, muita gente acontece isso. A pessoa chega, sei lá, no True What Speak e vê lá um episódio do True What Speak do Olavo. E ela fala, nossa, mas quem é esse cara? Né? Então eu quero ler os livros desse cara, eu quero conhecer esse cara, possivelmente. Às vezes, um monte de gente, né, fica lá no Facebook atazanando o Olavo para ele dar um oi, entendeu? Então é muito isso que o Platão está dizendo. Que justamente como a beleza, ela sempre se manifesta de forma singular na realidade, porque ninguém tem acesso ao belo em si. Ninguém consegue transcender a nossa experiência temporal durante a nossa vida temporal, né? Ninguém consegue retornar ao mundo das essências na forma física. Então justamente o que o Platão dizia era que sempre o Eros ele nos desperta sempre dentro de uma experiência singular e sempre mostrando essa beleza no singular. A gente cai muito nessa tensão do universal com o singular, que depois é muito trabalhado pelo Aristóteles. E aí que está a questão. Então você vê, por exemplo, uma pessoa, e perceba que isso acontece com todos nós. Quando você vê uma pessoa que, por exemplo, um intelectual, você vê as coisas que ele fala, você fica admirado, desperta esse seu desejo pelo conhecimento. Você quer conhecer aquilo melhor, você quer saber os livros que aquele cara fez, você quer, ou às vezes até muitas pessoas têm, né, essa parte mais emotiva, né, de querer conhecer a pessoa pessoalmente, de poder dar a mão para ele, conhecer ele, jantar com ele. E é justamente nessa questão, quando você coloca na cultura grega, que cria esse entendimento do homossexualismo que o Platão está colocando. E que então veja que toda essa construção, né, todo esse aspecto erótico que tem no Sócrates, ele é a ideia do mentor com o aluno. A ideia do mentor que ele seduz o aluno para fazer putaria, não, para alcançar as essências, né? E justamente os gregos, né, até a gente já pode entrar um pouco nessa questão, né, do ativismo da esquerda, porque o Platão ele também vai dizer justamente que o sexo com a mulher ele é o sexo aí sim mais carnal, é o sexo que visa a procriação. Então justamente ele faz essa divisão, né? O desejo pelo homem é esse desejo que o Eros desperta pela essência. E o desejo pela mulher, aí sim é esse desejo mais carnal mesmo, né? Tanto que se você pegar o Aristófanes, né, que era um dramaturgo da época, inclusive ele era muito crítico do Sócrates, né? Ele aparece inclusive no Banquete. Tem uma peça do Aristófanes que ele conta uma história que as mulheres da Grécia fizeram um complô. Elas falaram, não vamos mais liberar pré-xereca para ninguém para ferrar com os homens, né? E é interessante essa peça, por exemplo, e isso também acontece em outras peças gregas, justamente porque demonstra isso, que na verdade não é a visão que a Ubisoft gostaria que fosse. Principalmente para o Platão, ele não está colocando a relação homossexual, tipo, substituindo da relação com a mulher, ele está fazendo justamente essa divisão dentro do sistema platônico, né?
explicando essa questão do êxito do desejo pelo conhecimento, né? E ele trabalha muito bem isso com esse aspecto erótico do Sócrates. Então você vê que na verdade não, para os gregos, né, o sexo mesmo, né, o sexo prazeroso, gostoso, era o sexo heterossexual, inclusive por isso que existem, por exemplo, a peça do Aristófanes, que ele fazia essa brincadeira, né, ele criava essa história hipotética, né, onde as mulheres inclusive faziam um complô, né, e paravam de fazer sexo com os homens, para persuadir os homens, né. Então justamente você vê aí, e como Platão também explica muito bem nessa própria passagem do banquete, é algo muito mais complexo, mas é interessante, né, a gente conhecer, porque aí fica muito mais claro o que o Platão queria dizer com essa questão do homossexualismo, né. Então o problema, né, como acho que ficou muito claro, é o que sempre acontece, né, até eu comentei no começo do vídeo das analogias, né. Então eles pegam uma passagem em particular do Platão, eles não fazem o menor esforço para entender a passagem. Mas olha só, o Platão falou de homossexualismo, que é um entendimento completamente diferente do nosso e não tem absolutamente nada a ver com esse movimento atual de liberação sexual, não tem absolutamente nada a ver com isso, até mesmo porque o próprio Platão ele criticava muito essa ideia do hedonismo, né? Essa ideia inclusive ele pega isso muito do Parmênides, né? O Parmênides dizia que só valia o que vinha da razão, o que vinha da mente, que o mundo das sensações era um mundo pueril, era um mundo vazio e que aquilo não significava nada. E esse aspecto do Parmênides influenciou muito o Platão. E para fechar o vídeo, né, como eu acabei sintetizando tudo, né, mas eu falei também que eu ia falar um pouco sobre a questão histórica da Grécia, que eu também acho que com esse exemplo do Aristófanes já deu para entender, né. Os gregos eles tinham sim essa visão, né, do mentor que era como um educador sexual para o homem. E, inclusive até é interessante porque para esses mentores, por exemplo, entre eles fazer sexo era algo que eles achavam humilhante, né? Eles se colocavam nessa posição de ensinar os mais jovens a fazer o sexo e depois os mais jovens fazer o sexo com as mulheres. Então você veja que apesar da prática homossexual ser normal na Grécia, assim, aí que está o problema, né? Quando eu falo ser normal dentro da visão cultural deles, né? Não é exatamente igual como a gente vê hoje em dia. E eu assim, acredito que o ponto final, né, dessa questão do homossexualismo na Grécia, na verdade, que independentemente, né, dessas práticas ou não, acho que o mais interessante é a gente poder conhecer a filosofia, né, do Platão nesse aspecto, porque a verdade é que assim, a esquerda ela fica levantando essas questões, né, como Platão tratava os homossexuais, ou como a Grécia deveria tratar ou não tratava, mas a verdade é que o problema do homossexual, né, que a esquerda precisa entender, não tem nenhum problema, não tem nada a ver isso aí, o cara faz o que ele quiser, o problema é dele, não tem que ficar discutindo essas coisas. O interessante é a gente conhecer a filosofia. Então assim, a esquerda ela fica querendo estigmatizar, tratar o homossexual como se ele fosse um alienígena, como se ele fosse um fenômeno de outro mundo, e é uma coisa, não tem por que querer fazer isso, não tem por que ficar querendo segregar os homossexuais, é uma besteira. Mas então fica esse vídeo pra gente entender essa questão aí da Grécia Antiga, beleza? Galera, um abraço, até o próximo vídeo.